Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Cardoso, CEO da Trust Viagens e Intercâmbios, e hoje a gente está iniciando um projeto muito especial que é o nosso Trust Travel Talks. A ideia é convidar participantes especiais, que são os nossos ex-intercambistas, para eles trazerem um pouco das experiências deles nos destinos escolhidos. Então hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Suelen, que fez seu intercâmbio em Malta. Então seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Trust Travel Talk, Suelen, e a gente vai querer saber tudinho da sua experiência. Olá, obrigada Mari pela oportunidade. Estou bem animada de estar participando aí do primeiro episódio. Vamos que vamos. Vamos que vamos então, vamos querer saber tudo. Primeiro eu quero que você conte um pouquinho sobre você, Su. Quem é a Suelen? Conta um pouquinho do que você faz atualmente. Ok. Como que surgiu essa ideia de fazer o intercâmbio? Ok. Eu sou secretária executiva, eu sou cristã, eu adoro viajar, eu gosto também de ir ao cinema, de estar com a família. E o meu prato preferido ultimamente tem sido parmegiana de frango. Ai, que delícia! Deu água na boca aqui, hein? Sobre a intenção, a vontade de fazer intercâmbio, ela surgiu quando eu tinha 30 anos, que foi quando eu comecei a fazer. Sim, um pouquinho tarde. Nunca é tarde. Eu nunca tinha feito nenhuma aula experimental, nada. Então, com 30 anos eu começo a fazer o inglês da escola. E pronto, ali já bateu a vontade. Quero fazer o intercâmbio. Muito bom. E só um adendo, nunca é tarde. Sempre é tempo de fazer o intercâmbio, gente. E eu acho que você percebeu isso lá, né? Eu percebi. E por que você escolheu Malta? O que te motivou? Eu sei que seu amigo foi, mas com certeza você deve ter feito suas pesquisas. E o que fez você bater o martelo nesse destino? Mari, Malta vai muito além de praias e paisagens. É um lugar que possui muita história. Inclusive em Malta foram gravados muitos filmes e muitas séries famosas, tais como Game of Thrones. Uau, não sabia. Muito legal mesmo. Bacana, muito bom. E conta pra gente como que foi a sua viagem para Malta? Como foi a sua chegada lá? O que te impressionou assim mais à primeira vista, nos primeiros dias? Como é que foi isso? Mari, ao chegar em Malta foi muito tranquilo. Eu tinha contratado o serviço de transfer, então ele já estava esperando. Inclusive era um maltês. Em Malta, pegando já o gancho, eles falam duas línguas, o maltês e o inglês. E eles são meio que esperados para receber os intercambistas. Foi muito legal ao chegar receber esse apoio da pessoa que estava lá. E foi muito engraçado porque ele colocou música durante o caminho. Eu perguntei que música ele gostava. Ele perguntou que música eu gostava e colocou também. Então ali já foi divertido. Ali eu já estava em casa, literalmente. Quando a gente chegou na residência, estava escuro porque eu cheguei quase meia-noite. Mas foi tão tranquilo porque a minha chave estava dentro da caixinha dos correios com o meu nome. Ah, perfeito. Você não teve dificuldade, assim, Não. chegou, já viu lá, foi super legal. E entrei na casa, que a princípio estava silenciosa. Ah. Eu não sabia se eu estava sozinha ou se tinha alguém. Mas Era uma residência estudantil que você foi. Isso. Eu preferi a residência estudantil porque eu acredito que na residência estudantil é possível ter mais contato com as pessoas ali na rotina. Quando eu entrei, eu estava tão animada que eu nem senti medo. Se estava sozinha, se tinha alguém. Então eu confesso que foi bem tranquilo. Legal, muito bom. E foi super legal você falar essa questão da língua, né? É algo que as pessoas têm muito medo, receio. Mas em Malta o pessoal vai falar inglês comigo, não é maltês, muita gente acha até que é italiano. E tem isso, eles têm a língua nativa, mas o inglês é a língua oficial, né? Então conta pra gente, assim, todo lugar que você vai, as pessoas falam inglês, as placas são em inglês, como que é isso? Exatamente. Todo lugar que eu compareci, que eu fui,
as pessoas falavam inglês. Então, quanto à língua maltesa, eu não tive dificuldade, porque o inglês é bem predominante lá. Sim. E as placas são engraçadas, porque elas são em maltês, as placas de rua. Então, é quando a gente bate o olho e não dá, de fato, para entender mesmo. Mas eles estão bem preparados para receber os estudantes. Eu percebi que é um país bem acolhedor. Legal. E as placas são duas línguas ou só em maltês? Isso é uma curiosidade minha. Só em maltês. Só em maltês? Só. E aí depois você vai... Mas mais os nomes, assim, dos lugares. Isso, o nome dos lugares, das ruas. É diferente. Mas onde você vai, supermercado, restaurante, todo mundo fala inglês. Porque é a língua oficial. Né? Todo mundo fala inglês. Tá. Mas eles mantêm essa língua nativa, isso é legal, né? É uma coisa que eles estão mantendo ali na cultura deles. Eles mantêm a língua nativa, inclusive o supermercado era o meu lugar favorito para ir treinar o inglês. Ai, que legal. Aproveitava toda a oportunidade, às vezes nem queria o produto, mas fazia pergunta, vamos que vamos. Isso é muito interessante, né, Su? Porque é o que a gente fala de imersão. Quando as pessoas, mas inglês eu posso aprender aqui, num cursinho. Claro, pode aprender, vai ajudar. Mas quando você está imerso num ambiente, que você vai no supermercado, que você pega um ônibus, que você vai num lugar e tem que pedir informações e falar na língua, é totalmente diferente, né? Exatamente. Isso é muito enriquecedor, assim, pra gente praticar, né? E eu confesso pra você, embora tenha sido 2 semanas que, querendo ou não, é pouco, né? Mas foi o suficiente para eu matar a minha curiosidade para realizar esse sonho. E quando eu cheguei em Malta, eu arquivei todos os grupos de WhatsApp, da igreja, do trabalho, até o da família. Desculpem. Não quero contatos, me deixa aqui na minha imersão. Meu irmão, ele escrevia, tudo bem por aí? Você sumiu. Eu, sim, tá tudo bem, eu só tô vivendo o que é para ser vivido aqui. E foi incrível, porque eu mergulhei de verdade. Quantas aventuras, hein, Su? Meu Deus, mas assim que é bom. Intercâmbio bom é cheio de desafio e aventura no caminho. E estava só começando, literalmente. E agora a gente quer saber como que era a sua rotina lá. Aulas, que horas que você ia para a escola, depois da escola o que você fazia, onde você foi passear, o que você conheceu, o seu dia a dia de um intercambista em Malta. Mari, foi incrível. Eu estudava no período da manhã, das 8h45 até o meio-dia. Bastante, né? Bastante. Só 15 minutinhos de intervalo. Quando eu saía da escola, eu já ia direto para casa, preparar alguma coisa para o almoço. E na sequência já tinha atividades para fazer. Sim, teve atividades nas 2 semanas. Todos os dias? Todos os dias. Inclusive, eu até deixei de fazer coisas porque não deu tempo. Não deu tempo. E eu me recordo muito bem que eu deixei de fazer foi ir a um restaurante sozinha. Foi impossível porque eu nunca estava sozinha. Fez um grupo. Fez um grupo. Que legal. Pessoas de todo mundo. Excelente. Só inglês? Só inglês. Legal. Ucrânia, Bélgica, Chile, Argentina, Bielorrússia. Foi assim, Todos demais. brasileiros? Japão também tinha. Tinha brasileiro, mas bem pouco. Inclusive, na residência que eu fiquei, eu era a única brasileira. Gente, sensacional! Praticou inglês realmente o tempo todo. O tempo todo. Quando que você foi, Su? Qual época do ano você foi? Eu fui no começo de maio. Começo de maio. Legal. Nessa época, não estava muito quente. Inclusive, quem gosta de calor, Malta é uma boa opção na parte da Europa. Porque é mais ou menos 300 dias de calor. Uau! Tinha cozinha, geladeira, fogão? Sim. Tinha toda a estrutura para vocês cozinharem, preparar toda um jantinho, um almocinho? Sim, dava para fazer tudo, toda a estrutura. Inclusive a minha colega de quarto, ela gostava muito de cozinhar e eu amava comer. E ela era de que nacionalidade? Só por curiosidade. Ela é de Tauai. E foi muito interessante porque ela, conforme a gente estava falando sobre as atividades, um dia ela me contou: você vive atrasada.
Por quê? Eu não parava. Mari chegava em casa, preparava o almoço e depois já saía para os passeios. A escola, ela oferece as opções de passeios. E Malta tem uma opção de compartilhar o transporte. Eles têm, é como se fosse uma minivan, 8 lugares. Nossa, que legal. É muito legal, porque a gente já marcava, já se reunia novamente em frente à escola e ia para os passeios. Tem passeios que são gratuitos. Aliás, muitos lugares em Malta, sim, são gratuitos. E é um lugar mais incrível que o outro. Você acredita que eu cheguei em Malta num sábado meia-noite, no domingo eu já tinha uma atividade que eu queria fazer? Meu Deus, já no dia seguinte. Sem saber nada. Nem dormiu direito. Sem internet, sem um pão, sem nada. Eu já sabia que no domingo. Porque eu tinha visto numa conta do Instagram um lugar que ia abrir, que chama o Forte Manuel. Ele não abre todo o ano, ele abre só para alguns períodos. E coincidiu que iria abrir bem no domingo que eu estava lá. Tem que ir, né? Não dá pra perder. Não durmo, mas vou. Exatamente. Esse espírito de intercambista que tem que aproveitar cada segundo. Exatamente. Né? Quando eu acordo, ainda sem o chip, né, do celular, sem internet, né, tinha da casa, sim, o Wi-Fi funcionou certinho, foi perfeito. Mas até então ainda não tinha me localizado. Eu pensei, eu só preciso de uma pessoa e o resto deixa comigo. Foi quando eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho, eu já estava arrumada para sair, para ir, mas não sabia como. E seu quarto era individual? Eu optei pela opção compartilhado, mas eu fiquei uns dias sozinha. Até chegar? Até chegar. Legal. Isso. Quando eu avisto uma moça, falei, é agora. É ela mesma. É ela mesma. Ali a gente começou. Ela é francesa e ela tinha no ano passado 19 anos. Novinha, foi muito legal. Ali eu já contei do passeio, ali ela já topou, ali eu já ganhei a vida. Que legal! Então ela foi com você no passeio, sensacional! Não só ela, como também depois chegou um outro moço, também 19 anos. Tá. E ali eu já comento também, e foram os 3. E me conta, de que nacionalidade era esse outro menino? Ele era da Bélgica. Perfeito. E aí ele foi com você, vocês fizeram um passeio, como é que foi isso? Sim, nós ficamos uma boa parte do tempo ali fazendo o passeio. Depois na volta, ele me mostrou onde era o supermercado, onde eu iria conseguir comprar o chip para colocar no celular. E nesse mesmo dia a gente ainda foi à praia, porque em São Julian tem uma praia. Legal. No mesmo dia a gente... Então, já de primeiro eu já consegui aproveitar bastante. Já fez um tour assim de primeiro dia bem completo, né? Exatamente. E na segunda-feira a gente descobre que eu e ele estavam na mesma classe. Gente, que máximo! E ele estava no mesmo prédio de residência que você? Sim, no mesmo prédio. No caso a gente estava no térreo. Tá. Eu, ele e a francesa. Até então eu estava sozinha no quarto. E depois chegou a minha colega de quarto, ela é de Taiwan. Perfeito, e foi super tranquilo com ela, tá tranquilo, como é que foi? Mari, foi incrível. Até skincare a gente fazia. Que legal, e ela tinha quantos anos? Ela tem, né? Quantos anos? No ano passado ela tinha 27. Tá. Então o público na escola em si era um ou outro, mas assim, da minha idade. Mas eu não tive problema nenhum em relação a isso. Sim. Inclusive, fica até a dica. Quando a gente quer realizar um sonho, nunca é tarde. A gente não pode deixar de praticar, de fazer alguma coisa que a gente deseja, pensando no que os outros podem pensar. Não, só vai, viva. Certíssima, Su, muito bom. Me fala uma coisa, como que é a questão do custo de vida lá em Malta? As pessoas ficam assim com medo, porque muitos países da Europa fica muito caro o dia a dia. O que você achou de Malta, assim, em termos de custo de supermercado, alimentação, passeios? Como que foi a sua experiência? Eu até me surpreendi, porque eu tinha reservado, né, feito um orçamento e consegui
voltar ainda com ele, de fato. Mentira! A primeira pessoa que volta com dinheiro de um intercâmbio. Jura? Que máximo! Então quer dizer que você já está fazendo a poupança pro próximo. Exatamente. Eu fui ao supermercado, então era possível realizar as refeições em casa, mas também não deixei de fazer nada. Comia tudo que tinha de vontade, até porque é muito longe para ter que voltar lá para buscar o que seja depois. Eu fiquei viciada e tipo um salgado, eu falo que é o primo do croissant, chama pastis. Ai, já ouvi falar, é bem típico de lá, É né? muito. Legal. Inclusive no primeiro dia de aula, a escola, ela oferece pra gente Uma degustação. uma degustação. Que Tem degustação toda segunda-feira. Que Uma delícia! semana é pastis, na outra é pizza. São quando os alunos novos chegam, né? Toda segunda tem aluno novo chegando, né? Exatamente. Legal. Você sabia que o prato típico de Malta é coelho? Jura? E Esse aí? eu não tive. Não teve coragem? Dizem que é uma delícia. Eu acho que eu já comi. Não tenho ideia de como que é o gosto, assim, não lembro. Eu não tive. E é interessante que, assim, na residência a gente consegue cozinhar o que de fato a gente gosta. Eu acredito que quando a gente fica em casa de família, eu não acredito que dá para sinalizar, né? Por exemplo, se não gosta de alguma coisa ou não. Mas no meu caso, em Malta, eu não iria comer coelho. E provavelmente é um prato que a família iria servir. Então acho que vale a pena sempre ao realizar ou pesquisar sobre o intercâmbio, dar uma olhada referente à alimentação. Sim. É algo também que o intercambista sempre pode indicar, se ele tem alguma restrição, algum prato que ele não come, né? Hoje tem bastante gente com intolerância também, então isso no questionário ali inicial, principalmente quando vai para casa de família, a gente sempre pede para indicar, para não correr risco, né? Dessas situações assim desagradáveis, de você chegar, eu como carne. E aí a família vai lá e cozinha um prato, aquela carne maravilhosa, a pessoa vai falar, ai, nossa, desculpa, mas eu sou vegano, vegetariano, então a gente já costuma indicar isso antes. Mas com certeza tem que falar tudo para não ter surpresa. E Mari, ainda pegando o gancho sobre os passeios, eu percebi que lá os passeios em si são mais em conta também. Por exemplo, o aquário eu vi que não estava no preço, até porque a gente tem a carteirinha, né, de estudante, a escola ela fornece. Sim. E aí tem desconto. Tem desconto. Perfeito. É um lugar que não pode deixar de ir para lá. São vários lugares. Sim. Mas a Vila do Popeye Sim. é um lugar incrível. Muitos cenários, assim, paisagens maravilhosas. Muitos cenários. Medina, que é a cidade do silêncio. Valeta. É incrível. Patrimônio histórico, né? Valeta. Sim. Da Unesco, muito legal. Então, são lugares... Você se sentiu meio assim na Idade Média? Porque as fotos que eu vejo de Malta, eu falo, gente, acho que eu ia me sentir assim há 1000 anos atrás. Você teve essa sensação? Eu tive essa sensação. E ao mesmo tempo com aquelas mar Mediterrâneo, Exatamente. aquele azul infinito, né? É uma loucura. Eu queria ficar filmando tudo, tirando foto de tudo, conversando. E eu pensava, gente, o que eu faço? Eu quero filmar tudo porque eu quero ter isso na minha mente. Mas ao mesmo tempo eu quero estar aqui, quero participar, aproveitar, sugar todo esse povo, esse inglês. Sim. Foi muito bom mesmo. Que legal, muito bom. O que eu vejo muito aqui é que muitas vezes as pessoas linkam o intercâmbio só à questão da língua, como se o intercâmbio se resumisse a ir lá aprender o inglês e voltar com esse inglês para usar no dia a dia. E aí quando a gente vai, faz o intercâmbio, se depara com vários desafios desde o início, desde a viagem, né, como você contou aqui pra gente no episódio lá, ainda no voo, né, indo para Malta. As pessoas percebem que vai muito além do aprendizado da língua. Lógico que a língua, a pessoa vai aprender, ela está imersa, né, ela vai passar por situações o tempo inteiro de falar aquela língua nativa, de praticar, que a gente não tem essa oportunidade aqui no nosso dia a dia. Mas o que eu percebo que é mais enriquecedor é essa questão da maturidade que a gente adquire com os desafios, com essas situações adversas, e a gente se sente muito mais capaz. Você teve essa impressão? Porque
eu senti, nossa, eu falei, gente, como eu cresci como pessoa, né? Tudo isso que eu passei, situações que eu jamais imaginava que eu ia conseguir resolver, e aí vem aquele, não, você consegue, vamos lá, pergunta, faz uma mímica, a gente vai conseguir passar por isso. E assim, pra mim, eu acho que foi muito importante essa coisa da maturidade, do crescimento após o intercâmbio. Como que foi isso pra você? Você também teve essa impressão? O que o intercâmbio mudou na sua vida? Como que o intercâmbio, por mais que tenha sido só 2 semanas, mas eu sei que foram 2 semanas intensas, como que essa experiência impactou na sua vida, no dia a dia, pessoal, profissional? Como que foi isso? Sim, Mari, fez uma diferença enorme. Inclusive faz até hoje, porque quando eu paro para pensar que, poxa, eu fui sozinha, eu consegui, eu falei com pessoas do mundo todo. Quando na minha vida que eu nunca imaginei que pudesse ser tão incrível como foi. O intercâmbio, ele me fez me tornar uma pessoa mais confiante e de saber que é possível, quando a gente tem um sonho, a gente tem sim que ir atrás, tem que realizar. E no dia a dia, a convivência, embora foram somente 2 semanas, mas como foram intensas, foi possível também conviver com outras pessoas e saber que cada um tem uma forma de pensar, tem um jeito de ser, inclusive cada país, cada lugar. E isso no meu dia a dia fez total diferença, de entender o outro, olhar o outro com mais empatia, por exemplo. E que dicas você dá para aquela pessoa que está pensando em fazer um intercâmbio, para o futuro intercambista? Olha, Mari, em minha opinião, é importante ver um país onde tem algum tipo de afinidade. Por exemplo, eu adoro o mar, a paisagem. Eu acho importante essa parte porque você já vai empolgado, já vai com energia para vivenciar, para saber que lá tem especificamente o que você gosta. Outro ponto importante também é estudar a moeda do local, se preparar financeiramente. E o mais importante de tudo é ir com a mente aberta. Ir com a mente aberta. Eu já ouvi relatos de pessoas que ficaram com medo, que ficaram travadas. Não. O intercâmbio ele serve para isso, para aprender. Todos estão lá para aprender, para desenvolver e para voltar com bagagem. Então, foi exatamente o que eu fiz. Nessas 2 semanas, eu indico arquivos, grupos, avisa a família que tá tudo bem. Tá off, tá on no destino, tá off aqui no Brasil. Exatamente, para que possa, de fato, depois olhar para trás e mencionar, valeu a pena, foi incrível, vivi aquele tempo, porque passa muito rápido. Voa, né? Muito rápido, voa. Quando vê, já é hora de colocar tudo na mala e voltar. E não levar muita coisa na mala, né? Não levar muita coisa na mala é importante também, porque querendo ou não, chega lá, a gente vê coisas diferentes, biscoito, chocolate. Sim. Eu já saí daqui com a encomenda do meu irmão, por exemplo. Sim. Então eu já tinha reservado um espacinho para trazer os pacotes e essa é uma dica muito válida mesmo. Sim. Leva o mínimo suficiente para ter um espacinho para trazer uma lembrancinha, uma comida típica, compartilhar depois, né, um pouco dessa experiência com as pessoas aqui. Sim. Sensacional. E como que a Trust ajudou e fez a diferença no seu intercâmbio, Eu falo que eu sou apaixonada, porque a Trust me deu todo o suporte. Desde o início, lá da cotação, do orçamento, coloca isso, tira isso. Desde esse momento até a finalização, até quando eu voltei de... Fico muito feliz. Inclusive, super indico e já estou pensando no próximo que eu quero realizar ainda esse ano. Perfeito. Estaremos aqui para te ajudar com mais uma experiência que eu tenho certeza que vai ser incrível, que você realmente aproveita cada minutinho dos seus intercâmbios, e eu sei que vão ter muitos ainda. Exato. E a gente vai ter o prazer de participar um pouquinho dessas experiências novas. Muito obrigada, Mari. E eu quero agradecer muito a sua experiência, de vir aqui compartilhar a sua experiência, de estar aberta para contar pra gente aí nos mínimos detalhes como que foi.
Muito obrigada e fique atenta que teremos outros episódios incríveis aí pra gente compartilhar. Imagina, Mari, foi muito bom estar aqui, podendo passar um pouco aí da minha vivência e fazer com que mais pessoas também se encorajem e vá, só vá, sem medo, aproveitar cada segundo. Isso aí. Obrigadão e que você inspire aí novos travelers, novos Trust Travelers a fecharem seus intercâmbios e participarem dessa experiência. Com certeza, cada uma é incrível e é única. Exatamente, vale muito a pena. Obrigada, Mari. Imagina. E você que tem vontade de fazer intercâmbio, espero que essa experiência incrível da Suelen tenha te inspirado e conte com a Trust para te ajudar em todos os passos do seu intercâmbio. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Trust Viagens Intercâmbios no Instagram.